toda a gente queria jogar no Portimonense. Dava boas condições e pagava muito bem. Em 81, 82, 83, havia jogadores que ganhavam 600 pontos, na moeda atual 3.000 euros por mês. Quando eu vejo pessoas de idade aqui que acompanham os jogos todos, que trazem essa história do clube em cima das costas, que sentem o clube, e são estas pessoas que muitas vezes ninguém lhes dá importância, mas que são o elo de ligação daquela mística que existe entre os balneários. João Domingos Corrêa Alfarroba. Os senhores que chamaram o primeiro nome, muita gente não sabe. Comecei-me a apaixonar pelo clube e eu penso que isto é mais uma paixão, um amor. Eu perder as esperanças nunca perdi, mas achava realmente que ia ser muito difícil voltar à primeira divisão. Olha, foi a maior alegria da minha vida. São momentos únicos, não é? Está-me a lembrar coisas que me emocionam. Assim como agora acho que a gente tem algumas hipóteses de voltar à primeira divisão, eu acho que estou outra vez a viver um sonho e um ano maravilhoso. Espero que isso se concretize. Seria realmente o culminar quase do fim da minha carreira. Acho que isto está a pedir aqui uma festa em grande. Vamos reservar o Marquês de Pombal para o Portimonense e esperar que o resto da época corra bem, não é? Numa escala de entusiasmo de 0 a 20, o portimonense Pedro Simões, 36 anos, anda na casa dos 18 valores. O produtor de rádio, adepto fanático do campeão de inverno da Segunda Liga, tem andado nas nuvens, ao ponto de imitar os apaixonados pelos grandes, na hora de marcar o território. Sei lá, tenho muitas saudades da minha terra, das sardinhas, das pessoas, da família, dos doces, das praias, e estando distante da minha terra, acho que é como se fosse um ímã. O Portimonense puxa-me para a minha terra e para as minhas pessoas, e para além disso, eu treinei no Portimonense, eu conheço as pessoas do Portimonense, eu tenho grandes memórias tardes passadas na década de 80 no estádio do Portimonense, contra o Benfica, contra o Sporting, contra o Porto, que eram tardes espetaculares que eu gostava de voltar a reviver enquanto adepto. Porque a velhice é um posto. João Alfarroba, 76 anos, é o roupeiro vitalício da casa, sempre na medida do possível, depois de uma vida inteira dedicada ao Portimonense. Em que ano é que entrei? 75. Depois 74, 75. Quase 4 décadas de clube. Alfarroba está no Portimonense desde a estreia na primeira divisão nos anos 70. O roupeiro apanhou os melhores tempos, os anos de agonia. Afastado 10 temporadas, mas ainda regressou ao Portimonense a tempo da Primeira Liga. 20 épocas depois da última vez. Temos que parabenizar, não parece que fosse uma coisa. E está. Consolidada a subida do Portimonense, é a festa algarvia em Oliveira de Azemais. O Portimonense está de regresso ao escalão principal do futebol português. Eu pedi aos jogadores dentro da cabine, nem que ia morrer sem ver este clube da minha divisão.
Aquela coisa, tudo agarrado e coisa. Pedi aos jogadores e tudo. Foi assim. Em Oliveira de Azeméis, ainda no balneário e num dos momentos mais emotivos da temporada, antes da equipa de Litos entrar em campo, Alfarroba tomou a palavra. Eu que tive essa ideia, lá dentro do balneário, a pedir a eles para a gente subir, que ainda aqui ia morrer sem ver as Portimonenses da primeira divisão. Olha, foi a maior alegria da minha vida. No bairro do Progresso, Alfarroba vive rodeado de memórias do Clube do Coração, como a daquele dia em que o roupeiro não aguentou as emoções, depois da última festa da subida ao principal escalão do futebol português. Quando me dei aquilo, foi ao lado do estádio. Quando me dei isto, então não foi. Mas tu, quando E mandaste depois chamar, vim de bicicleta devagarinho, mandei chamar a filha. O que mais? já estavas deitado, era 1h da manhã quando ela saiu do hospital. Pois é. Coração aberto. Foi para o hospital, para Lisboa, e foi operado. Opa, não estava aqui ninguém, estava eu sozinho. Dei-me uma picadela aqui. Dei-me uma picadela. Fui ainda de bicicleta para casa. Fui de bicicleta para casa, a motor. E foi por causa do futebol? Acha que foi por causa da emoção? Foi aquela emoção, mesmo o médico disseram, foi aquela emoção que ele teve do Portimonense vir à primeira divisão, pronto, ficou assim. Apesar da idade não permitir grandes aventuras nas lides de roupeiro, Irmelinda não consegue imaginar a vida do marido sem o dia de Portimonense. Quando se reformar é quando ele não puder mesmo já fazer nada. Já estão lá 2 no lugar dele, mas ele está a continuar lá. Porque também te faz bem, não é? Também te faz bem. Exatamente. No dia quando ele vir para casa que não faça nada, dá-me cabo da cabeça. E assim, quando está lá, estou descansado. Pronto. E está ele também. Os jogadores gostam muito dele, chamam-no o velhinho, o avôzinho. O velhinho Alfarroba, quase tão velho como o clube que prepara a festa dos 100 anos. O resistente Alfarroba, que nunca aprendeu a ler nem a escrever, mas que também faz parte dos livros de história do Portimonense. A sapataria era aqui, por trás desta barroca, aqui. Aqui é que era, sapataria, Senhor Amadeu. Aquele sócio número 1. É, ele também foi jogador. Da loja de sapateiro, o mestre Amadeu Figueiras de Andrade, sócio número 1 e um dos fundadores do Portimonense, tinha uma vista privilegiada sobre a Praça Manuel Teixeira Gomes. Naquele tempo, nos primeiros anos do século XX, a praça era o Aterro do Cais, e o Aterro do Cais um campo improvisado, onde rolava uma nova bola, trazida por um abastado portimonense que estudava em Inglaterra. José Pirce de Azevedo lançou a semente do jogo em Portimão. Fascinados pelo futebol, um grupo de amigos que se juntava na loja de Amadeu acabou por fundar o Portimonense Sporting Clube em agosto de 1914. Mas a sobrevivência da nova equipa foi ameaçada pelo grande rival dos anos 20, o Glória ou Morte, um clube fundado por gente do mar. Quando João Alfarroba despertou para este mundo em 1937, o Portimonense já se tinha imposto como o principal clube da cidade, depois da conquista do primeiro título de campeão do Algarve. As primeiras tentativas do Portimonense chegar ao topo do futebol português começaram no final dos anos 40, no auge da indústria conserveira, da qual dependiam a maioria das famílias de Portimão, como a de João Alfarroba. Pois como é que eu tinha escola? Não havia comer para se comer. O meu pai andava o coxa, mas eu ganhava, outro dia ganhava, tinha 3 filhos. Eu tinha que ajudar. Tinha que ir ganhar uns ténis para ir buscar um pão, para ir buscar isto, para ir buscar aquilo. E ainda hoje não sabe ler nem escrever? Não. Não foi, mas ninguém me engana. Vai, isso é verdade, ninguém me engana.
Durante quase 40 anos de Portimonense, Alfarroba só virou costas à equipa no dia em que foi pedir a reforma e descobriu que o clube tinha deixado de fazer descontos para a segurança social. Bom dia, Patarroxas. Mas depois de um longo período afastado do dia-a-dia do Portimonense, Alfarroba regressou a casa. Mas eu apareci da televisão. Isto é uma vida. Se gosta. E era sozinho. Eu cheguei a trabalhar aqui, fazer roupa para os moços, para o primeiro time, sozinho. Até às 2, 3 horas da manhã. E depois viajar com eles para cima. Aos 76 anos, para o roupeiro vitalício, o Portimonense é cada vez mais uma questão de vida ou morte. Isto também faz parte da mobília, este cota. Este faz. Já. Nem tanta gente cumprimentou como hoje. Cada vez gosto mais disto. E sempre vou embora, tipo já para ir, eu morro louco. Tenho dúvida nenhuma, queria uma amizade a isto. Coisa. É para a patilha que ficou. Ficou desnivelada. Está desnivelada. Então temos que acertar isso. A patilha ficou desnivelada. Sabe que em todos os clubes há estas pessoas, os massagistas, os roupeiros, e são estas pessoas que muitas vezes ninguém lhes dá importância, mas que são o elo de ligação daquela mística que existe entre os balneários. Bom dia. Bem? Estás bem? Estás bem? José Manuel Proença, 64 anos, tinha apenas 30, quando foi apanhado por uma objetiva em pleno relevado, a comemorar a segunda subida à primeira divisão nacional. Corria o ano de 1979. Isso, deixa-me ver, acho que foi quando a gente subiu divisão, já há muitos anos. 34 anos depois, o massagista Zé Manel está onde sempre esteve. Eu, por exemplo, posso lhe dizer, quando estou de férias, eu venho todos os dias ao clube na mesma. O outro resistente do Portimonense não é o mais velho da casa, mas é aquele que tem mais anos de casa. Zé Manel chegou a Portimão há 41 anos, em 1973, quando qualquer um dos atuais jogadores do Portimonense estava longe do nascimento. Então e o café, pá? E o café? Estás bom? Vais lá fazer o quê? Isto é só para aparecer, é? Anda lá buscar o café. Vai lá buscar o café. Em 1976, o massagista fez a primeira festa entre os grandes do futebol português. Esta é da primeira vez que a gente subiu divisão. Isto foi um jogo que a gente foi fazer a Tomar para apurar o campeão nacional da segunda divisão. Subimos a gente da Zona Sul e subiu o Varzim da Zona Norte. E fomos fazer um jogo para apurar o campeão nacional em Tomar. Zé Manel nasceu numa aldeia da Covilhã, mas aos 8 anos foi viver para Lisboa. Apaixonado pelo futebol, o miúdo não perdia um Benfica Sporting. Mas enquanto os outros sonhavam com Eusébio, Zé Manel não conseguia tirar os olhos do massagista do Sporting. E eu nunca tive jeito para a bola. Não sou daqueles que digam, eu quando era novo jogava bem à bola. Eu nunca tive jeito para a bola, mas era apaixonado pela bola. E quando eu ia ver os jogos de futebol, havia uma figura que me inspirou e eu tinha aquele sonho. Um dia também gostava de ser massagista num clube, que era o massagista do Sporting, o Manel Marques. Zé Manel escolheu cedo aquilo que queria fazer na vida e por isso, antes de embarcar para a base aérea da Guiné como enfermeiro, já tinha tirado o curso de massagista e acabou por se integrar em 2 clubes da antiga colónia portuguesa. No regresso a casa, uma vaga na enfermaria do Portimonense abriu-lhe as portas do futuro. Comecei-me a apaixonar pelo clube e eu penso que isto é mais uma paixão, um amor. Fui convidado 3 ou 4 vezes para sair e nunca aceitei, porque gostava de estar aqui, gostava do Portimonense. Uma das equipas que me convidou foi o Boa Vista, numa altura em que estava a ser treinado pelo Sr. Mário Lino, do Sporting, que ele também foi treinador aqui comigo. Pronto, e comecei-me a apaixonar, depois casei aqui, tenho 2 filhos,
Eu nunca mais saí daqui, pronto. E nem quero sair. Durante 5 temporadas, o massagista chegou a trocar o coração pela carteira e foi trabalhar para o Farense, Olhanense e Louletano. Mas, feitas as contas, foram mais de 35 épocas equipada à Portimonense. E estas são a comemoração da gente ir à Europa. Portanto, foi o jantar de comemoração da gente ter ido à Europa. Quem é que aí está? Entre eles está o Manel Zé, o seu adjunto Valdemar Custódio. Estou aqui a ver, por exemplo, Cadorã, Abreu, João Gouveia, Carvalho, o Balacó, o Alhinho. Zé Manel é um homem marcado pela melhor classificação de sempre do Portimonense, um 5º lugar. Em 1985, Manuel José, Rui Águas, Vítor Oliveira e companhia fizeram parte da primeira equipa do Algarve a marcar presença nas competições europeias. Antigamente brincava-se mais, havia mais, não quer dizer que hoje os jogadores não sejam amigos uns dos outros e não sejam unidos, mas naquela altura havia uma união mais forte, mais compacta. Nos loucos anos 80, na época dourada do futebol e de plena expansão imobiliária, quando ao longe se começou a desenhar uma silhueta de betão na paisagem da cidade, o Portimonense era um dos clubes mais apetecidos da primeira divisão. Na altura havia, e estamos a falar em 80, 82, 83, havia jogadores que ganhavam à volta de 600 pontos, na moeda atual 3.000 euros por mês, e outros mais. Havia 2 ou 3 que ganhavam muito mais do que isso, não é? 900 contos? Sim, à volta disso. Houve quem ganhasse aqui 900 contos na altura no Portimonense. Esquecendo uma eventual oferta de um apartamento? Houve, pelo menos que eu saiba, houve alguns apartamentos. Como é que eles foram negociados, não sei, mas houve. O dinheiro a rodos trouxe talento estrangeiro, como o do belga Cadorã ou do búlgaro Guetov. Mas por aqui passaram muitas figuras do futebol português, como o Carlos Alhinho, Norton de Matos, Rui Águas, César Brito e Vítor Damas. E, portanto, havia dinheiro. E então toda a gente queria jogar no Portimonense. A seguir aos grandes era talvez o clube mais apetecido? E era, na altura era. Na altura era, foi dos clubes mais apetecíveis durante 5 ou 6 anos, foi dos clubes mais apetecíveis de Portugal. Porque pagava melhor? Porque pagava bem. Dava boas condições e pagava muito bem. Se tivesse havido, se calhar, outra gestão, direcionar o clube de outra forma, o Portimonense hoje podia ser um dos 4 grandes do país. Porque foram momentos, como disse a época dourada, foram momentos em que esta terra, esta zona do país, teve um desenvolvimento enorme e que o Portimonense tinha condições para ter jogadores como o Vítor Damas, como o treinador o Artur Jorge. Quer dizer, isso quer dizer a potência e a força que tinha o clube nessa altura. Foi pena porque hoje podíamos ser, e eu dou muitas vezes como exemplo, quando falo dos clubes, dos meus colegas, que eu costumo dizer que gostava de ser como o Braga. E hoje o Portimonense poderia ser um Braga, porque houve condições para isso. No final de uma década exclusivamente de primeira divisão, a equipa desceu um degrau no futebol português. Mas a euforia da Taça UEFA, os gastos excessivos e as dívidas acumuladas resultaram no colapso financeiro do Portimonense. Depois de uma longa travessia no deserto, durante mais um período crítico do clube, em 2005, Zé Manel lembrou-se de encostar às cordas um antigo diretor do Portimonense. Olha, são estas pessoas que nos fazem ficar aqui. Eu lembro-me quando o Zé Manel, quando se pôs a hipótese de eu vir para o presidente do Portimonense, eu não punha essa situação, disse sempre que não, até porque, como eu lhe digo, eu estava noutra instituição, estava ligado ao Futebol Clube do Porto,
E que não era fácil deixar o Futebol Clube do Porto para vir tomar conta do Portimonense, não é? O Zé Manel, que eu conheço há muitos anos, ligava-me praticamente todos os dias. E a conversa, depois eu começava logo, presidente. Eu lembro-me que dizia ao Zé Manel, presidente não, que eu não sou presidente de nada. E ele dizia, tem que pegar, tem que vir, porque ele era das pessoas que vivia também o drama que estava a viver no clube. E numa altura que isto caminhava para um deserto, eu convenci-o realmente a ele e outras pessoas a voltarem ao clube. Quando eu peguei no clube, o clube estava numa situação muito complicada, aliás é conhecido que estava para acabar. Fernando Rocha, 58 anos, nasceu em Lisboa. Já fez parte da direção do Futebol Clube do Porto, mas há 22 anos decidiu montar o quartel-general dos negócios em Portimão. O empresário dos ramos imobiliário e turismo. Já leva quase 10 anos de presidência do Portimonense. Nesta divisão, nem há bons nem maus gestores. Isto é impossível, porque as receitas de uma divisão destas são 250 mil euros, 300 mil euros, 400 mil euros no máximo. É o que um clube consegue. E onde é que arranja para pagar a diferença? Um clube com a estrutura do Portimonense, por isso um clube da segunda liga, se quiser ter como deve ser, tudo em condições, com médicos, com fisioterapeutas, tudo mínimo obrigatório para gerir uma equipa profissional e com esta envolvência toda da formação de um clube como o Portimonense precisa sempre do mínimo de 1 milhão de euros por ano. Para além de presidente do clube, Fernando Rocha é igualmente presidente da SAD, uma sociedade que mantém o Portimonense ligado à máquina do futebol profissional. Com o estádio renovado durante a última passagem pela Primeira Liga, o Portimonense sonha novamente com o regresso ao convívio entre os grandes. E os resistentes do clube têm-se inspirado num dia mágico, vivido em maio de 2010. A gente veio de Oliveira das Meias, aqui a Portimão, e para a gente foi uma total surpresa, que chegamos aqui às 3 da manhã, 4, e estava a chover, e ali o largo da Câmara estavam mais de 5 ou 6 mil pessoas. É uma sensação única, espetáculo, pá, se vira muito bom e vou passar aqui o meu amigo Esfregona, pá. Altamente único, olha para isto, é fabuloso. São momentos únicos, olha, isso está-me a lembrar coisas que me emocionam. Eu perder as esperanças nunca perdi, mas achava realmente que ia ser muito difícil voltar à primeira divisão. Assim como agora acho que a gente tem algumas hipóteses de voltar à primeira divisão, eu acho que estou outra vez a viver um sonho e um ano maravilhoso, espero que isso se concretize. Seria realmente o culminar da minha carreira. Porque numa escala de entusiasmo de 0 a 20, Pedro Simões anda na casa dos 18 valores. O fanático, marcado para sempre pelo poderoso Portimonense dos anos 80, voltou a reservar o Marquês de Pombal. Na época de 2009-2010, quando subimos de divisão, eu fiz isto umas semanas antes do final da época e por acaso deu sorte, correu bem. E se a equipa subisse, acredito que talvez conseguíssemos ter aí 100 pessoas aqui no Marquês de Pombal. Pronto, o espaço dá para 10 mil, mas acho que 100 portimonenses aqui fariam muito barulho. Foi o auge do Portimonense, eu vivi tudo isso. Sinto-me orgulhoso e privilegiado por ter presenciado
e por ter estado em muitos desses jogos, dessas conquistas, e adorava que esses tempos voltassem. E aproximando-se o centenário do clube, acho que era o momento ideal mesmo.